Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 8. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti em oração, Pai. Diante desta passagem, diante deste texto, ó Deus, onde nós temos o Senhor se manifestando ao homem, se manifestando ao povo de Israel e se manifestando a nós também enquanto igreja. Por isso, ó Deus, nós pedimos graça para podermos estar diante da Tua palavra, Pai, porque queremos falar hoje, Pai, do atributo da Tua justiça. Por isso, vem nos capacitar, Senhor, e nos guiar enquanto nós meditamos na Tua palavra, Senhor. É o que eu oro e peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de Êxodo, irmãos, ela aconteceu num período muito conturbado do povo de Israel. Deus, capítulo 32, registra o momento onde Deus chama Moisés para subir ao monte e ali mesmo Deus, com seu próprio dedo, escreve a tábua da lei, as tábuas da lei. Com seu próprio dedo, Deus escreve atrás e à frente e dá a Moisés os mandamentos, revela os mandamentos que nós todos hoje conhecemos. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estou falando aleatoriamente. Não terás outros deuses perante mim. Todas essas coisas foram trazidas de maneira clara e colocada numa lei. Então Moisés se delongou muito. Ele ficou ali com Deus 40 dias. E o que aconteceu? Coberto por nuvens, aquele monte fumegava, tremia. E as pessoas ficaram impacientes. O povo de Israel ficou impaciente. E o que eles fizeram? Ô Arão, a gente está aqui, cara, esse Moisés aí não vai voltar, não. A gente precisa de um Deus para nos guiar. Então eles pressionaram o sacerdote que tinha ficado ali, que era Arão, e Arão faz um bezerro de ouro, que todo mundo conhece a história, e o povo começou a se prostrar perante esse ídolo e fazer festa, e bagunçar, e se curvar perante aquele ídolo. Quando Moisés desce, ele já acha estranho, esse barulho é de guerra? Ou é de festa? Que barulho é esse? Não, esse barulho é de cântico. E quando Moisés se depara com aquela cena, aquelas pessoas bebendo, se embriagando, prestando um culto àquele Deus, aquele bezerro de ouro, então Moisés, que era um homem muito manso, dizem que é o homem mais manso e humilde, o que ele fez com as tábuas? Jogou no chão e quebrou aquelas tábuas. De tão irado que ele ficou ao ver aquela cena. O homem zeloso de Deus, né? Ficou irado com aquela situação. Então Deus, pela sua misericórdia, concede uma nova oportunidade ao povo de Israel. E novamente, então, Moisés sobe ao monte para poder agora receber novamente a lei de Deus. Só que agora o próprio Moisés escreve, teve que esculpir na pedra a lei de Deus. Esse é o contexto, meus irmãos, dessa passagem que nós vamos estudar esta noite. E Moisés, então, ali, ao estar ali para receber esses mandamentos e registrar ele mesmo, ele vai ali como um sacerdote interceder pelo povo de Israel. Deus faz uma proposta inicial para Moisés. Moisés, vamos eliminar esse povo e a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Foi um grande teste para ele, como sacerdote. Ele poderia se dar muito bem nisso, né? Ser um grande rei com sua própria linhagem. No entanto, ele intercede pelo povo. Não, Deus, o que diriam da tua glória? O que as nações ímpias e gentílicas diriam, Pai, ao saber que o Senhor abandonou esse povo no deserto? Então foi uma grande provação para ele. Então ele intercede pelo povo e Deus se revela para Moisés de uma maneira especial, demonstrando a perfeita harmonia da sua misericórdia e da sua justiça. Algo que se cumpre, como nós vamos ler na Bíblia, você vai perceber que tudo que é escrito aqui em relação à justiça de Deus, não é tão claro, se você pegar e ler somente essa passagem,
Se você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver de maneira muito clara que todos os mistérios que Deus revela aqui para Moisés em relação ao seu próprio caráter, Jesus, de maneira muito clara, revela a nós, na sua própria pessoa, no seu próprio ser. E é por isso que nós estamos estudando, irmãos, fazendo uma série sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? As características de Deus, que torna Deus completamente diferente da sua criação. Então, irmãos, se nós, enquanto igreja, nós dizemos, eu adoro o Deus verdadeiro e eu não sou, por exemplo, um idólatra. O que vai determinar isso, irmãos, é o nosso conhecimento bíblico e pessoal de quem é o Deus verdadeiro. E como nós vamos conhecer quem é o Deus verdadeiro? Por meio das Escrituras. Então, tem muitas pessoas que dizem por aí, cada um adora a Deus do seu jeito, cada um entende Deus de um jeito. Isso não está correto, irmãos. Porque nós não vamos conhecer a Deus do nosso jeito, ou seguindo a nossa própria imaginação, ou as nossas emoções. As emoções nossas, irmão, mudam muito. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, uma hora você quer correr para dentro da igreja, outra hora você não quer vir mais na igreja. Então, as nossas emoções não são seguras para dizer quem é Deus e como devemos adorar a Deus. Então, os irmãos notem a importância. Deus vai revelar a sua vontade ao povo. Isso é algo muito sério, porque Ele é Deus. Mas para revelar a sua vontade, o que Ele faz? Eu preciso revelar quem eu sou. Por mais que eu habite na luz inacessível, eu ainda preciso revelar algo sobre mim para que essas pessoas possam identificar quem é o Deus verdadeiro, que não possui características comuns, como os ídolos que tem por aí, para que essas pessoas possam saber para quem elas estão obedecendo. Então, por isso que aqui nós temos, irmãos, esse atributo da justiça de Deus sendo revelado aqui a Moisés. Um versículo, irmãos, que é muito importante, se você quiser ler na Bíblia, que vai descrever como que é a justiça de Deus, um versículo que eu gosto muito, que muitos irmãos usam para explicar isso, é o Salmo de número 89, versículo 14. Vamos acompanhar a leitura, meus irmãos? Salmo de número 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Esse versículo reflete essas duas características da justiça de Deus. Porque um juiz, muitas pessoas quando vão estudar a justiça de Deus, só pensam em castigo. No entanto, um juiz não só pune criminosos. Um juiz, na posição de um rei, nós temos que fazer uma distinção aqui, ele também vai recompensar aqueles que são justos. Então, o juiz, para ele poder julgar bem, ele tem que punir o que é errado e tem que recompensar, de certa forma, aquele que é justo. Por isso que quando a gente pensa, irmãos, na justiça, vamos pensar dessa forma. Só que, irmãos, nós temos um grande problema. Um juiz justo tem que julgar de maneira justa, aplicar misericórdia para quem é justo. No entanto, nós temos um problema com Deus, eu e você, e toda a raça humana. Nenhum ser humano é justo aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todos somos o quê, irmãos? Pecadores. Ou seja, nós somos injustos. Então perceba que nós precisamos encontrar respostas bíblicas para poder lidar com esse atributo tão básico. Quando a gente pensa num juiz, aquele cara que vai usar uma toga preta e que vai para um tribunal, o que você espera daquele homem que foi investido de um poder para julgar? Que ele julgue retamente, que ele bote o criminoso aonde? Para andar dentro da tua casa, solto, livre e solto? Bote o criminoso na cadeia. Então, isso a gente pensa de um juiz humano. É o mesmo raciocínio que nós vamos aplicar a Deus. Só que aí nós vamos ter que pensar numa dificuldade nessa visão. Porque nós somos criminosos aos olhos de Deus. E o que Deus tem que fazer conosco, diante do seu tribunal de justiça? Tem que nos julgar e nos recompensar? Biblicamente, Ele tem que nos castigar. Por isso, irmãos, nós temos que tentar entender isso e encontrar a misericórdia que é prometida aqui na justiça de Deus. Como que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, ser misericordioso com aqueles que cometem crimes? Se eu não posso pensar isso nem em relação ao juiz humano, Deus sendo infinitamente santo e justo, como Ele pode aplicar misericórdia a criminosos? Nós precisamos entender isso.
E uma passagem que eu quero que nós vamos destacar muito durante o sermão é a palavra passando. Deus passou por Moisés, e é só esse o relato que você vai ter. Depois você tem ali descrições da reação do que Moisés viu em relação aos atributos de Deus. Nós vamos pensar um pouco nesta noite de que maneira isso aponta para Jesus. De que maneira então isso aponta para as promessas de salvação em Jesus quando pensamos na justiça de Deus. A palavra justiça, irmãos, vem de uma palavra que nós vamos ver um pouquinho mais profundamente depois. É uma palavra que vai trazer a ideia de ser reto e justo, algo que não tem volta, algo reto, algo correto. E Deus é assim. Em que sentido? No seu caráter. O caráter de Deus é reto e justo. Nenhum ser humano, nenhum anjo pode acusar Deus de ser injusto, porque Deus é perfeitamente justo. E nós vamos pensar aqui, por meio dessa passagem, como que Deus manifesta a justiça dele. E por isso o versículo começa descrevendo esse encontro que Moisés tem com Deus e essa revelação da glória dos seus atributos. O versículo vai dizer, o versículo 6, passando, pois, o Senhor perante ele. Essa palavra passando aqui indica um movimento solene e majestoso. Para poder ilustrar na mente dos irmãos, alguém aqui já viu a coroação de um rei? Como que funciona? Inclusive é um evento religioso. Se você for ver lá na Inglaterra, quando tem a coroação de um rei, você vai ver vídeo disso no YouTube, você vai ver aquele rei passando, não de qualquer maneira, não correndo, não fazendo piadinha, não brincando. As pessoas não vão estar ali conversando outras coisas. Todos os olhos, todas as atenções vão estar voltadas para aquele homem passando ali com uma coroa, com grande capa, né? Toda honra e pompa e circunstância para aquele homem que é um rei de uma nação. Quando a gente pensa, então, nessa palavra passando, irmãos, nós vamos ter essa imagem na nossa mente. Deus passou por ele. Só que daí, você vê Moisés põe ali um ponto nisso. Já não descreve mais. Ele não viu nenhuma coisa de Deus, nenhum aspecto de Deus, uma forma. Porque, irmãos, Deus não se revela dessa maneira, porque Deus é o quê? Nós já estudamos. Deus é Espírito. E a partir de então, o que Moisés vê? Os atributos de Deus. Ele começa a ver os atributos, as características de Deus. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é reto, Deus julga o ímpio, Deus tem misericórdia também ao mesmo tempo. Ele vê essa mistura de atributos sendo colocada diante dele, da sua alma. Deus se revela ativamente a Moisés, como faz ao longo da história. Essa é uma palavra que me captou, irmãos, quando a gente estudava durante a semana em casa o nosso catecismo, porque esse é um dos versículos que fundamenta o catecismo. Deus é justo, bom e misericordioso, fiel. Então, Deus está passando. Deus passou por Moisés. O texto diz passando, traz a ideia de continuidade. Isso me fez pensar em várias coisas. Esse privilégio só Moisés que teve, de ver a Deus dessa maneira, de ver Deus passando, talvez não da mesma forma, mesmas características, mas todo ser humano que já passou na Terra, teve e tem a oportunidade de também ver Deus passando por sua existência. Ao longo da história, Deus tem passado pela história e se revelando ao homem. Como assim, irmão? Não consegui entender. Toda demonstração de misericórdia de Deus, meus irmãos, sobre a tua vida, todo o prazer, toda a alegria que você já sentiu na sua vida, que os homens sentem, poder acordar de manhã, poder fazer uma refeição, poder aprender coisas, poder se locomover, olhar para a natureza, se servir dela, comer uma fruta na árvore, poder andar, poder mergulhar num rio, alguns homens poder usar a sua tecnologia para poder voar um avião, né? E assim por diante. Deus se revelando de várias formas à humanidade, com sua misericórdia. Ou o sol nasce só sobre os bonzinhos? O sol nasce sobre justos e injustos. Como é que seria o mundo sem o sol, meus irmãos? Existiria vida? Teria graça viver numa escuridão total, Isaac? Jamais, né? Tudo é quando você olha para o céu e você vê aquele azul celeste, qualquer coisa linda, irmãos. Quem que está demonstrando isso para você? Aspectos da sua misericórdia e bondade
da sua sabedoria, da sua perfeição? O próprio Deus. Se você for agora à noite e olhar as estrelas, ontem estava muito bom, né? Estava sem energia na cidade. Então a gente fez o quê? Algo muito gostoso de fazer, olhar para as estrelas. E o que você vê, irmãos? Um exército de estrelas, planetas. E você, daqui a pouco você começa a ficar com a boca aberta. E começa a querer imaginar a grandeza do que está ali. E você vai começar logo, automaticamente a pensar: quanto mais grande é Deus que criou todas essas coisas. Então Deus se revela, irmãos, à humanidade. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus se revela não só mostrando a sua misericórdia e sua bondade, mas os seus juízos. O que são os juízos de Deus? O castigo? Quantas pestes, quantas catástrofes, quantas guerras, quantos terremotos, quantas enchentes, quantas secas, quantos tornados. Você não passa por problemas que você não sabe se você vai conseguir sobreviver àquele problema. Deus está aí, no meio da tempestade que você está vivendo. E um dos propósitos básicos disso é passar pela tua existência enquanto você também está passando por este mundo. Não existiria outra forma, irmãos, de Deus se manifestar ao homem a não ser passando. Por quê? Nós também estamos passando por este mundo. Ou algum de nós vai ser eterno aqui, do jeito que nós estamos aqui? Não. A nossa vida é o quê? Estalar de dedos. E no estalar de dedos da nossa existência, Deus se revela a nós. Vamos pensar no exemplo, irmãos, disso, bíblico. Todo mundo já ouviu falar da Páscoa, né? Aí as pessoas, as crianças principalmente, pensam que Páscoa é o quê? Pegar um ovinho e pintar e comer ovo de Páscoa de chocolate. Não é assim que as pessoas pensam sobre a Páscoa? Procure ler o livro de Êxodo para você ver se é exatamente isso. Não tem nada a ver, irmãos. O que você tinha no livro de Êxodo? O relato da primeira Páscoa. A palavra Páscoa vem de uma palavra que significa passagem. Deus não abriu o caminho no Mar Vermelho, o povo de Israel passar, não fez uma passagem, mas a Bíblia também descreve em Êxodo, o próprio Moisés, uma maneira como Deus passa perante os egípcios e perante o povo de Israel. A última praga, sabe qual foi a última praga? O próprio Senhor, à meia-noite, passa no arraial dos egípcios com algo muito triste, com um juízo muito terrível diante da incredulidade e dureza do coração de Faraó. Deus iria ferir e matar todos os primogênitos dos egípcios. Mas Deus, o mesmo Deus de justiça, também é um Deus de misericórdia. E o que ele faz em relação ao povo de Israel? Ele disse: vocês precisam passar o sangue de um cordeiro sobre o umbral da porta. E quando passar ali à meia-noite, quando eu passar à meia-noite, não vou ferir aqueles que tiverem a marca do sangue sobre o umbral da porta. E assim o povo de Israel fez. E quando o Senhor vem à meia-noite, só há grito e desespero na casa dos egípcios, mas os hebreus que em obediência, em confiança em Deus que fizeram, que passaram, que sacrificaram o cordeirinho e passaram o sangue na porta, foram libertos, Deus passou e não feriu eles, com esse juízo que estava previsto para os egípcios. Quem que é o cordeiro que nós temos que confiar e usufruir e passar o sangue dele sobre nós, nos lavar no sangue dele para que também a justiça de Deus não nos toque com a sua ira, com os seus julgamentos? É o sangue do cordeiro, é o sangue de Jesus que nos liberta da ira de Deus, que nos livra dos nossos pecados, das consequências dos nossos pecados. Por isso, o sangue do cordeiro protegeu os primogênitos da destruição. Assim, o sangue de Cristo nos protege do juízo de Deus. Vocês observaram, irmãos, que Deus, ao mesmo tempo onde ele revela que a sua justiça ela é implacável, porque ele é um juiz justo, ao mesmo tempo a sua justiça também é acompanhada de misericórdia, só que nunca sem um sacrifício. Para que você tenha a oportunidade de ser salvo dos teus pecados, alguém precisou derramar o sangue puro e imaculado, para que você não caia debaixo da justiça de Deus e ele te condene por isso. Alguém precisou ser condenado no seu lugar para que você receba o perdão dos teus pecados, para que você seja declarado completamente justo aos olhos de Deus. Quem fez isso?
É você mesmo com as tuas boas obras? É o teu pai e tua mãe que se preocupa com você? Por mais que nossos pais nos amem, se preocupem conosco, nada os nossos pais podem fazer por nós em relação à justiça de Deus. Nós somos devedores da justiça de Deus e não temos como pagar isso. Mas veio um homem a este mundo que também era Deus e se sacrificou e pagou a dívida daqueles que creem nele. E por isso, irmãos, diante dessa justiça perfeita de Deus, também é oferecida uma justiça que oferece o quê? Salvação, perdão e misericórdia. Cristo é a suprema revelação da justiça divina. Se você ler João 1,14 que nós lemos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus se revelou ao mundo como Deus, porque ele é o quê, irmãos? Ele é Deus. Não é como alguns ensinam por aí que Jesus é um mero anjo. Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, e se revelou a nós. Passados 30 e poucos anos, Jesus, então, vai cumprir aquilo pelo qual ele veio a este mundo, morrer por nós em uma cruz. E quando Jesus está lá na cruz, irmãos, o que ele vai fazer aqui neste mundo? Veio morrer por bonzinhos? Por gente que não precisava? Por pecadores maus como eu e você. Jesus veio satisfazer a justiça de Deus. E nós vamos falar e aprofundar mais isso. Deus está passando em sua vida hoje por meio da mensagem do Evangelho. Você parou para pensar nisso, irmãos? Nossa, Moisés, que oportunidade que ele teve. Deus passou por ele, ele viu a glória de Deus, mas ele está passando por você hoje aqui. De que maneira? Você está ouvindo a mensagem do Evangelho. Você, quando abre a sua Bíblia, em todas as oportunidades que Deus tem dado a você, o que está fazendo, irmãos? Passando também pela tua vida. Você reconhece a revelação da sua justiça? Você já percebeu que você tem dívida com a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo você tem esperança de ser salvo dos teus pecados? Essas duas coisas, essas duas informações, se você tem ela na tua mente, no teu coração, meu irmão e minha irmã, você já participou com Moisés desse grande privilégio de ter acesso à justiça de Deus, não somente o lado do aspecto ameaçador dela, que traz castigo, mas o aspecto da misericórdia, do perdão que ele te concede. Deus no seu tribunal, o que ele faz agora, irmãos? O que ele está fazendo com você, irmãos? Ele está revelando a sua misericórdia, o aspecto da justiça, onde ele oferece misericórdia. Ele está te dando a oportunidade de você rever a tua vida, de você rever a maneira como você está reagindo a isso. Porque Deus, irmãos, ele não está passando escondidinho, não. Ele está passando de maneira mais luminosa que o sol, meus irmãos, perante a tua existência. Cada coisa que está acontecendo na tua vida, cada coisa que acontece na tua mente aí, ó, cada coisa em sua volta, cada dor, cada lágrima, cada oportunidade, cada maçã que você aprecia e saboreia na sua boca, tudo, irmão, são aspectos da justiça de Deus se revelando a você. Com qual propósito? Condenar o homem? Não, irmãos. Salvar o homem do seu pecado, para que ele reveja, porque o grande problema, irmãos, não é saber disso, é aceitar essa verdade, é concordar com ela no fundo da sua alma e se humilhar perante Deus. O nosso grande problema, irmãos, é que Deus passa perante nós com toda a sua glória e nós não nos curvamos a Ele como Rei. E esse é o grande problema dos homens. Eles se curvam perante ídolos, se curvam perante as circunstâncias, mas não se curvam perante Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da glória, o justo juiz de toda a terra. E o que devemos fazer, irmãos? Imediatamente curvar os nossos joelhos perante Ele. E é por isso, irmãos, por que vamos ver isso? Porque Ele está oferecendo misericórdia. Olha o que o texto vai dizer. Como que Moisés reage quando Deus passa perante ele? O Senhor Deus, misericordioso e piedoso. Ele vai começar a descrever, então, o que ele está vendo em relação à misericórdia de Deus. Se você for botar o dedo lá
num fio desencapado, 220, e você não toma um choque, você vai ficar tranquilo, não vai? Vai ficar tranquilo. Mas se aquele fio estiver ligado, você vai ficar queimado ali. Teu dedo vai grudar, você vai tomar um grande choque. Moisés pôde experimentar algo da glória de Deus e não foi queimado, como foram os filhos de Arão, porque ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Foram queimados imediatamente porque não estavam discernindo o que eles estavam fazendo. Não estavam considerando que a presença de Deus é infinitamente santa e justa e não reagiram de maneira apropriada. Moisés pôde falar, pronunciar essas coisas porque Deus, na sua justiça, ofereceu o que a ele? Misericórdia. E é o que ele oferece a você, meu irmão. Se você não está no inferno agora, irmão, por mais pesado que é o que eu estou dizendo, é porque ele está te oferecendo misericórdia. Você não tocou no fio desencapado da ira dele. Você não está na eternidade no inferno porque ele está te oferecendo agora misericórdia. O trono dele, irmãos, para ser justo, também é um trono de misericórdia. Mas vamos pensar em como Deus oferece a sua misericórdia, irmãos. É agora. Agora. Enquanto você está aqui na terra, enquanto você é dividido aí no seu coração com várias coisas, enquanto você está confuso e não está ainda muito decidido se você segue a Cristo, se você crê em Cristo ou se você continua do jeito que está bom. Mas pensem, Deus está passando sobre a tua existência. Pense e considere o tempo presente nesta frase, nesta palavra. Deus está passando, ele não passou, ele está passando. Enquanto você estiver vivo, Deus está passando. Agora, não espere esse termo passar se tornar pretérito. Deus passou e você não aproveitou. Você não reagiu à misericórdia de Deus. Essa palavra misericordioso expressa o amor compassivo de Deus por aqueles que não podem ser salvos. Ele oferece graça para aqueles que não podem ser salvos no lugar de condenação. Certo, irmãos? Nós podemos ter esperança aqui nesta noite, porque Deus está oferecendo o quê para você? Salvação e não condenação. Mas pense no privilégio e na urgência que você deve considerar essa oferta, porque ela é muito rápida. Você sabe se você vai sair do culto e dormir na tua cama vivo e ficar vivo até a meia-noite? O povo do Egito não considerou os alertas. O povo do Egito não considerou a justiça de Deus, os graves alertas que Deus trouxe a eles, e pereceram, assim como o faraó também pereceu. O povo de Israel considerou o que Deus tinha falado e apelaram para o sangue do cordeiro. Essa é a maneira prescrita para nós, irmãos. E por isso nós, enquanto igreja, eu enquanto pastor e você, enquanto alguém que já ouviu o evangelho, não deve se cansar, irmãos, dessa mensagem, porque não há outra para o mundo. Ou você recebe o sangue de Cristo, ou você está debaixo do juízo de Deus. Não existe outra realidade para o ser humano. O que o texto também diz que ele viu que Deus era piedoso. Essa palavra mostra a disposição de Deus em conceder favor imerecido aos que se voltam para Ele. O pecado é uma coisa grave, com consequências eternas. Mas pior do que pecar, considerando as consequências, é você não se arrepender. Você se manter orgulhoso e não se arrepender. Não admitir que você é um pecador, que o teu estilo de vida vai te levar à destruição. Porque a lógica do pecado é a destruição. E o final da destruição, vocês sabem o que é. Não é vida, é a morte. E não é só a morte física, é a morte eterna. No entanto, Deus é o que, irmãos? Na sua justiça, Ele oferece o que? Piedade. Qual o problema do ser humano? Ele não se julga merecedor de piedade. Está tudo certo, eu estou bem. Eu tenho justiça própria. Eu sou bom aos meus próprios olhos. Está tudo muito bem comigo. Eu não estou matando ninguém, fazendo nada. Eu estou cuidando da minha vida. A pessoa descarta a realidade espiritual que Deus está mostrando para ela. Se eu estou me revelando a você e você está vivo porque você está recebendo misericórdia. Não é porque você é bom por si mesmo. Você está vivo aqui em pé perante mim porque você é bom. Porque eu estou oferecendo misericórdia e estou sendo piedoso. O texto também vai dizer que ele é tardio em irar-se e grande em beneficência
e verdade. Olha esse termo, irmãos, tardio em irar-se. Deus, ele tem paciência, uma paciência que eu e você não temos, né, Davi? Não temos a paciência para lidar com afrontas ou com nossos próprios erros, muitas vezes, que a gente fica bravo, impaciente. No entanto, irmãos, Deus, ele é tardio em irar-se. Ele não fica bravo imediatamente. Deus não é movido por paixões como nós. Alguém pisa no nosso pé, né? Nossa primeira reação é ficar bravo imediatamente. Deus não é assim, irmãos. Um juiz justo, ele não julga baseado na raiva. Ele julga baseado na justiça e na lei. Assim Deus é, irmãos. E enquanto nós estamos aqui, irmãos, esse processo judicial de Deus requer o quê? Que ele tenha paciência. Apesar de ser infinitamente justo, ele te dá oportunidades. E a maneira como ele faz isso, irmãos, é retardando o julgamento que deveria ser o quê? Imediato. Adão pecou, foi condenado imediatamente. No entanto, o juízo desabou sobre a cabeça dele imediatamente? Não, ele continuou vivo. Deus fez pactos com ele. Deus ofereceu misericórdia para ele também. Deus é tardio em irar-se. Lá em casa eu vejo isso, né? Tá lá a minha esposa, né? Durante o dia com eles, fulano e fulana. Eu já falei que não é para você fazer isso, isso, isso. Aí fala. Virou as costas lá de novo, fazendo a mesma coisa. Fulano e fulano, eu já avisei a primeira vez. E vai lá. Aí, enquanto eles estão ouvindo os alertas, o que é a reação natural deles? Aproveitar para se corrigir e parar de fazer? Não. Enquanto a vara não canta no lombo, continuam pecando, continuam desobedecendo. Irmãos, a reação de uma criança diante do fato de Deus tardar em irar é a mesma. Nós também fazemos a mesma coisa e por muito tempo nós fizemos isso, irmãos, até que Deus, pela sua misericórdia, nos parou e nos chamou pela sua graça. A gente estava fazendo o quê? Aproveitando a ocasião que Deus estava nos dando oportunidade para se arrepender. O ser humano não faz isso. Ele aproveita aquela brechinha para continuar desobedecendo. Mas assim como um pai humano vai chegar uma hora que ele não vai mais poder permitir aquela desobediência, da mesma maneira Deus, irmãos. Ele não vai permitir que você peque para sempre. E é por isso que todos nós um dia vamos o quê, irmãos? Morrer. Deus não vai permitir que o ser humano peque eternamente contra ele, irmãos. Porque embora ele seja tardio em irar-se, ele é justo. E existe um limite para a sua paciência. Ele é grande em beneficência. Seu amor leal e imutável se estende a todos os que confiam nele. A beneficência, irmãos, é uma palavra muito bonita, porque ela revela esses aspectos do amor de Deus fiel. Todo crente tem uma experiência muito comum. Quando ele peca depois da vida cristã, depois de crer em Cristo, ele se sente triste. E o que ele vai perceber, irmãos? Que apesar dele ser infiel, Deus continua fiel, dando o que, irmãos? Oportunidades para você. Ainda mais agora que você é um cristão, que você creu em Cristo, você vai sentir o amor dele por você, a misericórdia dele sobre a tua vida. E outra coisa que Moisés vê é a verdade. Deus é fiel e confiável em sua aliança e em suas promessas, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade. Deus, ele guarda a beneficência em milhares. A fidelidade de Deus é transmitida de geração em geração. Deus, ele é bom demais, irmãos. E aqui nós vamos ver um grande peso aqui na misericórdia de Deus. Deus destacando, revelando a Moisés que ele guarda a beneficência em milhares. Ela transborda. Ele exerceu misericórdia por você, vai ter misericórdia dos teus filhos, dos teus netos e assim sucessivamente. Deus, ele oferece misericórdia, irmãos, abundante. Ele perdoa a iniquidade, o texto vai dizer, a transgressão e o pecado. Note que Moisés vai usar 3 palavras que significam a mesma coisa. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Toda repetição, irmãos, na Bíblia não é à toa. E você tem essa repetição tripla da mesma coisa. Qual o objetivo aqui, irmãos? Moisés tentou destacar, irmãos, a grandeza da misericórdia de Deus, do perdão que ele oferece para você.
Abraão estava pronto para sacrificar Isaque. Viu Deus prover um cordeiro substituto. Irmãos, quando Isaque está lá, né, pronto para ser sacrificado. Isaque era um menino muito manso e tipificava Cristo. Deus pediu um sacrifício para Abraão. E Deus pediu o único filho dele, o filho da velhice. E Abraão humildemente vai oferecer o sacrifício, sabendo que era o precioso Isaque dele que deveria ser oferecido em sacrifício. Então, ele sobe ao monte, comparece perante Deus, prepara a lenha, põe o Isaque em cima da lenha. Isaque pergunta ao seu pai: Pai, onde está o cordeiro? Eu acredito que, como pai, né, Abraão engoliu seco, confiando em Deus, disse: Deus proverá. Jeová Jiré. Deus proverá o cordeiro. E com fé e obediência, Abraão pega o cutelo, o punhal e levanta para cravar no seu filho. E Deus segura a mão de Abraão e manda ele soltar o punhal. O que acontece na história? Deus toma o punhal de Abraão e toma nas suas mãos e pega o seu próprio filho e crava o punhal no seu próprio filho. Essa é a interpretação, irmãos, dessa passagem. Deus oferece em sacrifício o seu próprio filho, irmãos, para te oferecer perdão da transgressão e do pecado que você cometeu. Ele oferece, ele tem paciência com você, porque um dia ele trouxe Jesus ao mundo, o seu próprio filho, para morrer no lugar de pecadores, maus e transgressores e injustos. E mansamente, irmãos, por meio de Cristo, ele oferece perdão a todos aqueles que o invocam. Você reconhece sua necessidade da justiça de Cristo para você ser salvo? Você tem duas alternativas diante de Deus. Irmão, o sermão está muito chato, não entendi nada. Lembra disso. Você tem duas alternativas diante da justiça de Deus. Uma, você vai ter que satisfazer a justiça de Deus com base na tua própria existência ou com base na justiça de Cristo. Qual das duas você vai escolher? Estar debaixo de Deus, diante do que você é, e tentar se salvar com suas próprias justiças, ou então a justiça de Cristo. São esses dois caminhos, irmãos, que são oferecidos aos homens. E quando Deus está passando por você aqui nesta noite, Ele está te dando esta alternativa. De um jeito ou de outro, a justiça de Deus vai ser satisfeita, porque Deus é justo. Mas Ele te oferece essas duas alternativas. Ou a tua própria justiça, que não vai satisfazer a justiça de Deus, ou a justiça de Cristo, que é perfeita. Como que você tem acesso à justiça de Cristo? Talvez essa seja a tua pergunta. Pela fé. Você precisa ter fé em Cristo Jesus para que você possa usufruir da justiça de Deus, que vai te salvar dos teus pecados. Depois de escrever, irmãos, esse aspecto da justiça de Deus, onde Deus manifesta misericórdia aos homens, você tem agora Deus apresentando o outro lado da moeda, a justiça dos juízos de Deus, ou a perfeição dos julgamentos, ou das consequências diante dos pecados daqueles homens e mulheres que recusam a misericórdia de Deus, a misericórdia da sua justiça por meio de Cristo. O que resta então? Olha o que o texto vai dizer, que ao culpado não tem por inocente. O que você é aos olhos de Deus na condição que você veio ao mundo? Você é culpado. Culpado do quê? De ter violado a lei de Deus. E por ser um violador da lei de Deus, você é culpado perante os olhos de Deus. Culpado, irmãos, é uma palavra que é o oposto de inocente. Você é culpado perante os olhos de Deus. E por isso, então, aqui o texto diz culpado. E ele não tem por inocente. Indica alguém que carrega a culpa inescapável diante de Deus. Nenhum pecado, irmãos, vai ficar impune. Você já parou para pensar nisso? Cada pensamento, cada atitude, cada escolha mal feita que você fez, precipitada, cada desejo, cada intenção, tudo, irmãos,
Você nem pode calcular. A inteligência artificial não pode calcular todos os teus pecados e os meus. Ela não é capaz, porque o pecado é uma ofensa contra um ser que é infinito em poder, infinito em justiça e santidade. Não existe uma calculadora que vai calcular a gravidade da tua culpa, da nossa culpa. E por isso o texto vai dizer: Moisés vê esse lado da justiça de Deus, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Essa palavra visitar, irmãos, ela é muito triste. Deus visitou os egípcios, mas foi uma visita boa de cortesia, irmãos? Que visita ele fez? Ele passou muito rapidamente sobre os egípcios para julgar os egípcios por causa da sua rebelião. Eles não tiveram oportunidade, meus irmãos. 10 pragas não foram suficientes para eles. E foram as últimas consequências. O ser humano tem uma cabeça bem dura, né, irmãos? Eu e você temos uma cabeça bem dura. E a gente prefere apanhar e sofrer do que admitir a nossa culpa e o nosso erro. Pois saiba, para você que tem a cabeça dura assim como eu tenho, eis a consequência. Deus vai visitar você na sua culpa. Deus exerce sua justiça de forma geracional, permitindo que os efeitos do pecado se propaguem. Pense em Adão, irmãos. O pecado ficou só nele? Ficou só em Eva, que comeu do fruto proibido? Eu e você não estamos sofrendo efeitos disso? Estamos sofrendo, irmãos, porque é o cumprimento das Escrituras. Deus visita o pecado, irmãos. Deus visita nós por causa das nossas iniquidades. Isso vai passando de geração em geração. Nós já nascemos em pecado, inclinados para o mal. No entanto, temos que fazer uma observação aqui, com base em Ezequiel 18 e 20. Deus, ele não pune injustamente os filhos no lugar dos seus pais. Os teus pecados serão, você sofrerá as consequências. O pecado dos teus filhos, ele vai sofrer as consequências por si mesmo. Cristo, irmãos, voltará em glória para manifestar a justiça de Deus. Eu estava pensando nisso, ao pensar neste tema, nessa palavra que me chamou minha atenção. Deus passou diante de Moisés e se revelou a Moisés o seu ser, os seus atributos, a sua justiça, a misericórdia da sua justiça e os juízos dela. Jesus também se manifestou perante os homens, manifestou também a justiça de Deus. Assim como Deus passou por Moisés e Cristo passou pelo mundo, revelando a justiça de Deus, ele também, irmãos, passará pelo mundo mais uma vez na sua segunda vinda, de maneira plena. Ele passará mais uma vez. E a grande palavra que resume o propósito dessa segunda vinda de Cristo, dessa segunda passagem de Cristo sobre a terra, é a palavra justiça. É por causa das demandas da justiça de Deus. O que diz Apocalipse 1:7? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O mesmo Cristo que foi rejeitado virá como Rei dos reis e juiz justo. Jesus veio ao mundo para manifestar a justiça de Deus de uma maneira muito especial, como o Cordeiro de Deus enviado para morrer nos lugares dos pecadores. Jesus veio oferecendo salvação. Ele mesmo prega o evangelho aos homens. E depois Jesus sobe ao madeiro para morrer no lugar dos pecadores. Como os homens o receberam neste mundo? Da maneira mais ingrata e indigna que eles puderam conceber na sua imaginação mais maligna. Assim a sociedade, assim o mundo religioso da época, assim o mundo político da época representado pelo Império Romano. Toda a sociedade cuspiu em Jesus. Toda aquela sociedade rejeitou, escarneceu e zombou do Senhor da glória. Aquele que foi puro e inocente e que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, morreu abandonado aqui neste mundo. E o que ele veio fazer aqui neste mundo? Oferecer uma forma de você se reconciliar perante este tribunal majestoso e santo. No entanto, os homens o rejeitaram. Deus, por meio do Espírito Santo, dá testemunho de Jesus que veio à primeira vinda. E Ele está dando testemunho de Jesus para você, nesta noite. Como você tem recebido a Cristo?
Você tem rejeitado a Cristo? Ou você tem desprezado a Cristo? Ou você tem trocado Jesus, como aqueles homens fizeram, por um pouquinho de prazer neste mundo, por um pouquinho de migalhas neste mundo? Rejeitaram ao Senhor da glória, rejeitaram a Cristo Jesus. No entanto, você deve ser advertido nesta noite, com base em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, o Cordeiro manso, humilde, que veio neste mundo oferecendo misericórdia e graça, irá estar diante de nós um dia. Um dia ele vai estar diante de nós, irmãos, perante o seu tribunal para julgar a cada um de nós. E você deve pensar nisso. Você deve pensar nesse encontro que você está tendo com Cristo. Ele está passando pela tua vida agora, para te oferecer misericórdia com base no seu próprio sangue. Você quer algo mais profundo? Você quer uma demonstração maior de amor para a tua vida? E um dia ele vai trazer tudo a juízo e colocar em pratos limpos, como se diz. Hoje Cristo passa oferecendo misericórdia. Amanhã ele virá para julgar. Você está preparado? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você entregou sua vida a Jesus por meio da fé, rejeitou toda a confiança vã e tola em você mesmo, você está preparado. Porque não são as tuas boas obras que vão te deixar preparado, é o sangue de Cristo. Você precisa crer nele para ser salvo. Para finalizar, irmãos, nós vamos ver aqui, por último, como que devemos reagir diante de Cristo, diante da revelação da justiça de Deus, aprendendo com Moisés. O versículo 8 diz: e Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Olha a primeira palavra, irmãos. Moisés se apressou. Ele não ficou pensando, vou curtir minha vida primeiro, eu vou primeiro aproveitar minha vida porque eu sou novo ainda. Deixa eu pensar um pouco mais nisso, na hora que eu ficar mais velho, aí eu tento resolver essas coisas. Como que Moisés reagiu diante da justiça de Deus? Ele se apressou. Como que o povo de Israel celebrou a Páscoa, irmão? Se apressando. Moisés não simplesmente se apressa, mas também ele se humilha. O que o texto diz? Inclinou a cabeça à terra. Se você tomou uma repreensão, ou se você percebeu um dia alguém tomando uma repreensão, e essa pessoa está ouvindo a repreensão e não retrucando, você vai ver que existe uma reação natural. O que ela vai fazer? Abaixar a cabeça, abaixar os olhos para ouvir a repreensão, ou diante de algo muito sério. A nossa reação natural, instintiva é o que, irmãos? Abaixar a nossa cabeça. Como é que nós nos abaixamos a nossa cabeça perante Deus? Com humilhação. O problema do ser humano é que ele é queixo duro e nariz empinado. Esse é o problema do ser humano. Ele é queixo duro e nariz empinado. No entanto, se ele não se humilhar e se ele não se curvar, irmãos, ele não está reagindo de maneira apropriada ao Senhor da glória, o justo juiz dos céus e da terra. E o que ele faz, irmãos? Ele também adora. Não simplesmente se humilha, não simplesmente se apressa, ele também adora. A atitude de Moisés é um reconhecimento da grandeza de Deus e uma entrega de sua vida a Deus. Você é chamado a entregar sua vida a Deus. Você é chamado a servir a Cristo. Isso envolve, irmãos, para nós, arrependimento. A reação apropriada à justiça de Deus é o arrependimento sincero pelos pecados, reconhecendo a necessidade da sua misericórdia e também a fé em Cristo. Você precisa crer em Cristo como Senhor e Salvador, confiando em sua justiça para você ter perdão e vida eterna. E você precisa obedecer aos comandos de Deus. A gratidão pela misericórdia divina deve levar à obediência aos mandamentos de Deus, buscando viver de acordo com a sua vontade. Nós se arrependemos dos nossos pecados, nós cremos em Cristo para andarmos em obediência. A obediência nunca virá antes da fé e do arrependimento. A obediência sempre vem depois, meus irmãos. Porque antes de você se arrepender e crer, você não está capacitado pelo Espírito a obedecer. Por isso, irmãos, essas três coisas
Se você age assim na tua vida, se você creu em Cristo, se você já se arrependeu, então você está andando num caminho onde você vai aprender a obedecer a Deus, porque você já conheceu quem é Deus e você resolveu o teu problema com a justiça. Agora você vai viver perante Ele em obediência. Obediência para ser salvo? Obediência porque você já foi salvo. Deus passou diante de Moisés e revelou sua justiça e misericórdia. Cristo passou pela terra revelando essa mesma justiça e oferecendo salvação. Um dia ele passará novamente, mas para julgar. É uma grande honra que você tem. É uma grande honra que nós temos, meus irmãos, dar testemunho do evangelho neste mundo. Porque na grande comissão, Jesus nos convida a sofrer juntamente com Ele, a carregar uma cruz. Que cruz é esta? É nossos problemas particulares, dívidas que nós temos, problemas emocionais por outras coisas? A cruz, irmãos, é a tua dor e as tuas lágrimas pela causa do Evangelho. Você pertence a uma igreja local para que você tenha calo nas tuas mãos. Agora eu posso mostrar que eu tenho uns calinhos que eu carpi um lote ontem. Você é chamado para ter calo nas tuas mãos, irmãos, e lágrimas nos teus olhos. Para quê, irmãos? Pelo teu vizinho, talvez pela tua esposa, pelo teu marido que não é um cristão ainda, pelo teu pai, pela tua mãe que não quer vir a Cristo, que está com o coração duro, pelo um amigo que você tem, pelas pessoas que você vê em volta, que não querem seguir a Jesus, por uma igreja com bancos vazios, porque as pessoas não querem compromisso mais com Cristo. As pessoas vão buscar a igreja cada vez mais longe do Evangelho, porque o Evangelho confronta mesmo. Ela vai apertar você e vai fazer você se chacoalhar e você se decidir por Cristo, ou você o abraça e se rende aos pés dele, ou você continua fugindo. Então as pessoas estão aí sem compromisso, mas nós com amor continuamos oferecendo humildemente, irmãos, graça que nós recebemos. Como dizem alguns irmãos, o que é ser um cristão, irmãos? É um mendigo mostrando para um outro mendigo onde ele conseguiu pão. Eu e você. Nós não somos grandes homens ou mulheres de Deus. Nós somos pequenos, falhos, fracos, cheios de limitações, nas mãos de um grande Deus que nos chamou para compartilhar deste pão àqueles que ainda não conhecem. Que está passando, né, irmãos? Está passando rapidamente por este mundo. Amém, meus queridos?